os encaminhamentos da sessão plenária de hoje à tarde, quer dizer, como é que ela acontece, qual é a ordem, né, dos fatos. A pessoa que vai ficar encarregada mesmo, né, de fazer com que tudo dê certo, todas a sequência seja respeitada, vai ser o Murilo, que é o presidente. É óbvio que os servidores da escola vão estar, né, nos bastidores ali, ajudando o Murilo a acompanhar o processo, eventualmente, se alguma dúvida surgir para ele. Então, vocês, os demais parlamentares, a mesa, basicamente, né, a vice-presidente... Cadê a vice? Aqui. A vice-presidente vai assumir os trabalhos, eventualmente, quando o Murilo quiser descer da plenária para vir ao microfone de à parte para falar sobre o seu próprio projeto de lei. Né? Isso é bem importante a gente entender, todos os membros da mesa, eu não sei exatamente quais são, eu sei que é o Murilo e a Maitê, que são o Murilo e Maitê. Maiele, desculpa. E todos os membros da mesa podem se posicionar sobre os projetos de lei que vão apresentar, que vão defender, certo? E podem vir se manifestar sobre os projetos de lei dos demais partidos. Mas nenhum parlamentar faz essa fala, né, de opinião política lá da mesa, para não confundir a hierarquia da mesa diretora com o papel do parlamentar. Então, sempre vai descer, contornar o plenário e vai ao microfone de à parte, no mesmo nível que todos os demais parlamentares, certo? Depois a gente vai passar ali, a sessão de hoje de manhã, ela não demora muito, para vocês verificarem, olharem onde é que está o microfone de à parte, como regular a altura de vocês, enfim. Bom, a abertura da sessão vai se dar às 14 horas. Eu vou ler formal, tá? O que está aqui planejado, que é o que vai acontecer hoje à tarde. Aí o Murilo, né, ele vai tomar a palavra como presidente da mesa, é o primeiro a sentar-se à mesa, e começa. Declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, terceiro secretário, os nomes aqui já estão certos, né? Sim. Tá. Deputado Luiz Otávio Alves, para fazer o registro da presença. Aí tem que fazer a chamada, né? O Luiz Otávio, cadê o Luiz Otávio? Ok. O Luiz Otávio, ele vai ter, né, consigo o nome dos 40 parlamentares. É óbvio que ninguém vai faltar à sessão de hoje, né, evidente. Ninguém nem quer, nem pode. Né? Então, ele vai dizer que os 40 parlamentares estão presentes. Oi, amor. Nesse momento, a gente pode fazer agora com eles a conferência para saber Óbvio. A Marta precisa saber exatamente da lista que vocês passaram, quem são os 40 parlamentares, para tirar o nome dos professores, para não confundir. Quando for professor, só fala professor, que daí a gente tira da lista. Agatha Muriel, Ana Alice, Ana Júlia, Ana Luísa, André Isaac, Beatriz Rodrigues, Bernardo Guimarães, Bernardo Witoff, Bianca Passou, Bruno Wesley, Caio Henrique, Cassiano Neto. Essa pessoa está aqui? Ou é alguém que foi substituído? Ah, tá, perfeito. Tá. Daniel Penin, Daniele de Paula, Elaine Cristina, Gabriele Tramontim, Gian Stupp, Giliardi, Guilherme Lemos, Lemos foi substituído pelo Henrique Delfos. Tá, deixa eu ver se o Henrique está aqui, então. Tá, Henrique Delfos, ok. Gustavo Stangerlin, Henrique Delfos, Isabela Eduarda, Leonardo Alejandro, Lorena Marmentini, Luiz Otávio, Maite Bezerra, Mariane Carmen, Mariane Moreira. Sim? Tá. Marina Lopes, Matheus Shostak, Maicon Antonioli, Maiele, Murilo de Oliveira, Murilo Poyer, Nayara Stocks, Rafaela, Rayane Amabile, Richard, Roxane, professora? Deixa eu olhar para saber quem. Ah, perfeito. Samanta Eduarda, Samuel Santana, Samira Helena, Sofia Coelho e Sofia Escandolara. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tiramos os professores que faltavam. Obrigada. Deu certo? Sim, aqui.
Aqui estão os nomes completos. Eu aqui não falei todos. A Nayara Stocks Schneider. Só tá Stocks. Até mandei o nome. Ah, tá. Schneider? Stocks Schneider. SCH. Neider? Nayara, por favor. Tá. Beleza, a gente vai atualizar ali na nossa lista. Obrigada. Pessoal, se eventualmente algum dos alunos que tenha um nome cuja pronúncia nós tenhamos errado e que vocês vão se apresentar por alguma razão, ou vão apresentar ao município, ou vão apresentar à escola, orientem a Marta para a pronúncia correta dos nomes, certo? Dessa vez, eu percebi poucos nomes estrangeiros, mas, às vezes, nós temos muitos nomes e a gente acaba errando a pronúncia. Fala. Passwords. Sim, com D mudo, né? Passwords. E aí, eu falei passwords. É pá. Então, eu vou colocar um acento. Põe um acento, faz transcrição fonética, que a gente não erra. Sim. Sim. Luiz Otávio, tens que aprender as pronúncias, certo? Conversa com teus colegas para ter certeza da pronúncia dos nomes. Mas depois eu acho que é melhor que eles... Mais ou menos assim a pronúncia, né? Mas eu acho que o melhor mesmo, assim, se já fala com o Luiz, para o Luiz na hora lembrar, né? Porque a gente pode acabar confundindo o Luiz Otávio assim. Bem, daí a mesa está composta, né? Enfim, daí o presidente vai perguntar à senhora primeira vice-presidente, deputada Maiele Casagrande Correia, a quantidade de deputados e deputadas presentes. Depois, só vai responder, dá um número, 40. Isso. Convido a senhora segunda secretária, deputada Lorena Marmentini Chile, lógico que tem um trema, Chile, para proceder à leitura da ata da última sessão do Parlamento Jovem. Daí, a Lorena faz a leitura da ata, certo? Na sequência, se coloca em discussão a ata que acabou de ser lida, aguarda-se alguns segundos, é aquela velha história. Sem manifestação, a ata está aprovada, como a gente fez na Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo discussão, a mesma frase que a Sofia falou ontem várias e várias vezes, né? Dou a ata por aprovada ou dou-a por aprovada, você fica a teu critério, tá, Murilo? Porque, às vezes, usar ali o pronome oblíquo, doa, né, cria uma cacofonia ruim, então pode dar dou a ata por aprovada, pode ser assim, tá? Bem, aí vem o espaço para as breves comunicações. Aí eu preciso saber, nesse espaço, o que eles vão fazer exatamente. Porque tem a questão dos municípios, tem a questão das escolas. O que entra nessa breve comunicação aqui? Deixa eu ver que eu acho que já tem uma listinha deles aqui no grupo do WhatsApp. Isso eu não leio, né? É a apresentação da escola. Tá, isso que eu queria saber. Tá. Primeiro é apresentar. Primeiro apresenta a escola, depois o município. Isso. Tá, ok. E a escola, daí vocês já têm bem certinho quem que vai apresentar? Já está ali. Tá aqui os nomes. Eu vou conferir os nomes agora. É na sequência, sim. Sim, na sequência. Todas as escolas, depois, aí... Todos os municípios, exato. Isso a gente falou para eles ontem, que eles podem tanto falar um pouco, quanto só apresentar o vídeo. O professor de Mato, eu acho, falou, né, que o vídeo já é comentado. Aí a única coisa que a gente solicita é que vocês façam uma breve menção ao servidor da LESC, que fica na mesa, Diego, se eu não me engano, ao Diego, né? Diego, por favor, pode passar o vídeo, pode rodar o vídeo, sabe? Então, façam menção ao Diego, não fiquem esperando. É importante que vocês falem com ele, tá? Diz. A gente fez como copiou da outra sessão. Estamos à mesa de apoio. Ou isso. Pode ser a mesa de apoio, pode. É que eu sempre gosto de valorizar quem está trabalhando, né? Então, lugar não é muito visto,
Exato, né? Então, e é um trabalho que todo mundo faz com muito carinho, então eu gosto de dizer o nome dele. Bem, então deixa eu só passar com vocês quem vai fazer a apresentação das escolas. É isso? Não. Breves comunicações. Não, aqui. Eu quero ler essa ordem para conferir com eles. Mas, Eles que vão apresentar. Mas essa aqui é a ata, então essa aqui é a ata do antigo. E onde é que está a lista? Eles terminaram de atualizar ontem à noite para nós. Então agora a gente vai... Ah, tá, isso aí é a ata. É a ata que Tá. ela vai ler. Agora que eles passaram, daí a gente vai atualizar Então, depois a Marta confere com vocês quem é que vai apresentar cada uma das escolas. Pedir o vídeo ou comentar sobre a escola. Oi, amor. Isso, porque é da sessão anterior. É da 33ª. Ah, tá. Vocês estão lendo da 33ª. Daí, no ano que vem, eles vão ler a de vocês. É da outra vez. Essa ata é de antes. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas agora, quando o deputado Fernando Crelin ele abriu a sessão, ele falou da ata da sessão anterior. E ele disse que a ata está disponível no sistema eletrônico e que foi aprovada. Entende? Então, é uma formalidade... toda a sessão precisa... Ontem também, nós deveríamos ter lido a ata da sessão anterior da CCJ, mas a gente acabou esquecendo que é uma formalidade, mas a gente precisa fazer essa leitura, porque, eventualmente, os deputados, depois que votam, eles têm ciência da ata para ver se concordam com a transcrição que foi feita da sessão. A ata é isso, é uma transcrição da sessão. Tudo bem? Tá? Bem, nesse momento da apresentação das escolas, as escolas terão 4 minutos, né? Então, eu quero crer que vocês já foram avisados os 4 minutos e que o vídeo não passe disso. Se, eventualmente, alguém for fazer algum comentário antes ou depois, controla o tempo, porque o vídeo tem que estar dentro desse limite, tá? Isso é importante. E, no caso, até onde eu me lembro, tá? Dos vídeos, tanto do município quanto das escolas, o tempo limite é esse aqui, não tem prorrogação, tá? Não tem um acréscimo lá de 30 segundos para terminar de falar. Então, tem que estar realmente dentro do tempo. Bem, serão 8 escolas, que aqui eu não tenho a lista ainda, mas depois a Marta e a Cléo passam para vocês a ordem, tá? Bem, aí vem o horário destinado aos partidos do Parlamento Jovem. A ordem é a seguinte. Eu vou ler a frase inicial, tá? E depois vocês... Eu só vou ler o nome dos partidos. Hoje, o primeiro horário do Parlamento Jovem no Planalto Serrano, PJPS, com a palavra o senhor deputado, que vai ser preenchido ainda, pelo tempo de até 4 minutos. Aí, nesse momento aqui, se, eventualmente, o deputado passar dos 4 minutos, a mesa, né, o presidente, ele concede o tempo extra. Tudo é cronometrado, tá, gente? Então, vocês... 1 minuto. Vocês vão estar na tribuna e tem uma tela, um telão na frente de vocês. Então, vocês conseguem controlar o tempo que vai passando. Quando faltam 30 segundos, se eu não estou enganada, o cronômetro fica em vermelho, para já avisar vocês que tem que terminar a fala. Mas, ainda assim, se não der, a mesa vai oferecer, né, automaticamente. Às vezes, acontece de ter um delay e o microfone é cortado automaticamente, tá? Mas tudo bem, depois vai ganhar o tempo e vai continuar. É porque tem, às vezes, um tempinho ali que dá uma falha na microfonia. E aí, aqui, é 1 minuto que pode conceder mais 1 minuto, né? E se passar de 1 minuto, corta automaticamente. Mas isso aqui, presidente, você não precisa se preocupar, tá? É só porque o Diego vai fazer isso para vocês, tá? Bem, então, a ordem. Parlamento Jovem do Planalto Serrano, Partido União da Juventude Popular, Partido Aliança Jovem, Partido Jovens em Ação, Partido dos Parlamentares Mafrenses, Partido Deveres e Conquistas, Partido Estudantil João Silveira e Partido Frente Popular das Periferias. Essa vai ser a ordem de apresentação, certo? Bem, daí nós entramos na ordem do dia. A ordem do dia, o que é?
Nas sessões plenárias convencionais dos deputados, quem decide sempre, né, a ordem do dia é delegação do regimento interno da LESC, é o presidente. Então, a partir do momento que a presidência da Casa conhece todos os projetos de lei complementar, eventualmente PECs, né, que estejam em tramitação e que tenham terminado a tramitação pelas comissões, é o presidente, de seu ímpeto próprio, quem decide quais projetos entram em votação em cada uma das sessões ordinárias. Então, isso não é feito de forma aleatória, nem randômica, nem por escolha dos servidores da Casa. É o presidente, pessoalmente, que define a pauta, certo? Bem, essa pauta ela tem hierarquia. Então, as PECs são votadas primeiro, os projetos de lei complementar, aqueles projetos que têm maior complexidade, e depois os projetos de lei ordinária. Nos casos de projetos de lei ordinária, como são a maioria, a votação é feita pela numeração deles. Não se dá nenhuma ênfase ao autor, ao tema, é tudo com equidade. Então, se tem 10 projetos de lei ordinária para ser votado naquela sessão, numericamente, eles serão apresentados e votados, certo? E, eventualmente, se pode pedir a sustação de uma apresentação, né, de um projeto de lei, mas hoje não vai acontecer isso. Só para vocês entenderem que tem uma dinâmica regimentalmente estabelecida. Tá? Pois bem, eu conversei agora com a Marta e com a Cléo, a ordem dos projetos será mantida a mesma de ontem. O 001, o 002, o 003, o 4, o 5, exatamente como foi ontem. Tá? Não vai ser mudada aquela ordem, até porque os projetos de lei já estão numerados, então a gente vai seguir a mesma cronologia de ontem. Tá? Professor? Eu não trouxe a minha folha. Mas onde é que está essa lista que vocês viram? Onde é que você viu essa lista? Eu confirmei, porque eu também tinha recebido essa informação de que tinha mudado a ordem. Cléo e Marta confirmaram que é a mesma ordem da CCJ de ontem. Tá? Bem, esse, para mim, é o momento mais importante da sessão plenária, porque é a votação dos projetos de lei. E é nesse momento que a atenção da audiência se volta para os 40 parlamentares, certo? Porque quando vocês estão apresentando a escola, quando vocês estão apresentando o município, o vídeo vai fazer isso por vocês. Mas, na hora da ordem do dia, é a hora que vocês são os protagonistas, certo? Então, o presidente ele vai abrir, né, a ordem do dia, vai ler cada um dos projetos de lei e vai usar a frase que não está aqui, mas vai aparecer depois no roteiro para você, né, em discussão. A apresentação primeiro. O que acontece nesse momento da apresentação? O presidente chama o PL e aí o deputado representante do partido que foi escolhido para apresentar o projeto de lei, ele vai à tribuna. Aquela tribuna lá de cima, bem na frente das duas bandeiras, Santa Catarina e do Brasil, certo? Não é na mesa, é naquela tribuna do cantinho. Isso, onde a deputada Luciane Carminati estava. Ali que vocês vão para apresentar o projeto de lei de vocês, certo? Bem, uma orientação. Esse projeto de lei ele precisa ser apresentado um pouco do que é o texto formal. Não leiam todo o texto de vocês, tá? Mas vocês precisam informar para a audiência do que trata o projeto e o que pretende o projeto em cada artigo. Então, assim, não façam só a leitura da justificação do PL de vocês. A justificação vai funcionar para o argumento, mas o PL precisa ser apresentado nos seus dispositivos. A galera que tem alteração de lei, então, são dois PLs da alteração da Lei 18.531. Isso tem que ser dito com muita calma, com muita clareza, porque, às vezes, a audiência ela não entende que vocês estão alterando uma lei e os motivos da alteração da lei. Então, por exemplo, ontem, na leitura do relatório da Semana das Culturas Regionais, estava vendo que a mudança do nome da semana e a mudança dos objetivos da semana, certo? Quem é o autor mesmo? Levante a mão à bancada. Certo. Então, quem for apresentar tem que dizer
se está alterando a 18.531, para alterar o nome dessa semana, justificar por quê, e vocês têm uma justificativa do porquê estão mudando o nome da semana, deixar bem claro qual é o novo nome da semana e deixar muito mais claro ainda a mudança dos objetivos, porque a gente conversou sobre isso, né? Os objetivos eram muito abrangentes, às vezes tinham alguns objetivos que não tinham nem conexão lógica, né, do que se pretendia com aquele objetivo. Então, isso tem que ficar bem claro para a audiência, tá? Porque assim, a gente não está votando uma ideia nova, a gente está pegando uma ideia que já existe e qualificando. Por isso que é importante reforçar. Tudo bem? Certo? A galera do resíduo eletrônico é a mesma situação, né? Existe já um dia lá de reciclagem, de cuidado do lixo, tal, mas vocês estão dando destaque a isso. Vocês não têm a mesma preocupação com eles, porque é uma lei, uma ideia nova. A deles é uma adequação, qualificação da ideia, tá? Outra coisa importante, eu vou destacar, porque até já conversei ontem com o pessoal do partido. O projeto de lei do cartão, lá do CEPESC, né, é um projeto de lei muito técnico e muito específico. Vocês viram ontem que, na hora que a relatoria passou, e eu comecei a ver os comentários dos membros, eu chamei a atenção, né, da Sofia. Sofia, a gente precisa chamar o autor do projeto para esclarecer o que é o projeto, porque as pessoas que não conhecem o CEPESC, porque é realmente uma questão muito técnica, ficaram achando que a ideia era valorizar os microempreendedores que vão trabalhar, prestar serviço para a escola, e não é esse o objeto, certo? Então, no caso do CEPESC, quem vai apresentar vai contar a história do CEPESC. O que é o CEPESC, como ele funciona, o que tem acontecido durante os governos passados, por que eles querem transformar em lei, explicar qual é a importância disso para a escola. Então, isso tem que ser valorizado. E os outros, né, quem vai se manifestar sobre o CEPESC, também precisa ter essa noção. Então, uma coisa que eu recomendo, pessoal, vocês devem levar anotações sobre todos os projetos de lei. Eu pegaria o caderno de proposições. Eu vou aproveitar aqui a Maelle. Eu teria um caderninho comigo, lá na bancada, né, na mesa de cada um dos parlamentares, em que eu vou colocar 001, eu quero comentar isso, isso e isso sobre esse projeto. 002, eu quero perguntar isso, isso e aquilo. 003, eu quero elogiar a iniciativa porque eu acredito que esse projeto é indispensável. Todo mundo tem que ter. Se vocês perceberem durante a plenária, obrigada, que os argumentos de vocês já foram usados, já falaram, para não ficar redundante, só ficar repetindo, vocês podem imediatamente pegar o celular e fazer pesquisa. Eu estava ouvindo há pouco lá, quando a gente estava esperando o sorteio, alguém falando, vamos pesquisar dados, vamos pesquisar estudos. Então, vocês devem trazer essas informações para a plenária. É importante ir para o microfone de à parte e elogiar o projeto da bancada? Claro que é. Mas elogiem trazendo uma contribuição. Ir lá na frente e dizer assim, eu concordo com o projeto, eu vou aprovar, eu gostei do projeto. Não, isso é muito pouco para o parlamentar, né? A gente vai dizer que concorda com o projeto, que entende a importância do projeto, por isso e por aquilo. Certo? E isso, inclusive, eu já falei ontem com o Murilo, se ele perceber que está gastando muito tempo da sessão plenária só para cada um ir lá na frente elogiar o projeto, ele tem a autoridade de presidente da mesa para colocar o projeto em votação, encerrar a discussão e colocar o projeto em votação. Claro que o Murilo vai ter bom senso de respeitar o pronunciamento de todo mundo, mas ele vai ter que entender que tem um momento que precisa parar, porque há 8 projetos para serem votados e a sessão plenária tem um tempo para acontecer, tem horário. Tá? Então, isso é bem importante. Também precisa falar, como a Hilda dizia ontem. Vocês são parlamentares e precisam falar, porque também, assim, de repente, falar muito, não, mas também não falar nada, também não dá, né? Então, vocês já estudaram, porque nós temos das 2 horas até às 18, até às 6 horas,
para estar lá. Então, ia ficar também muito estranho se fosse assim, tipo ontem. Claro que ontem vocês estavam começando, né? Sim, eu concordo porque é bom. Sim, eu concordo porque vai ser importante, né? Sim. Então, podem falar. Aproveitem lá que vocês vão... Lá vocês hoje são os parlamentares e falam. Podem falar à vontade. E uma coisa importante, pegando o gancho que a Cléo falou, é assim, ó, valorizem todos os projetos, porque, às vezes, vocês ficam um pouco tímidos no primeiro. Aí, o primeiro, vem 2 lá no microfone de à parte e se pronunciam para ajudar, para contribuir, para debater. Aí, quando chega no quinto, está todo mundo animado. Aí, tem 10 na fila querendo falar do quinto, e o coitado do primeiro ficou lá pobrezinho, sem debater. Então, vocês precisam colaborar com todos os projetos, para não ter essa diferenciação. É normal a timidez no começo? Claro que é. Mas, sabendo que vai rolar a timidez e sabendo que, se vocês não fizerem, não desenvolverem uma boa argumentação do primeiro projeto, aquele projeto vai ficar lá esquecido. Aí, o 8º, todo mundo quer estar lá. E a nossa sessão não acaba porque todo mundo quer discutir o 8º. Aí, todo mundo já ganhou coragem, todo mundo está se sentindo mais confortável, certo? Por isso que é importante. Hoje a gente vai ter um tempo agora de manhã, vocês vão ter tempo agora de manhã. Peguem um caderno de proposições, estudem. Cada um faz as suas anotações. Não faça anotação em grupo. Tá? O ideal é que cada parlamentar tenha a sua opinião formada sobre o texto. Outra coisa importante. Ontem, teve um episódio que a gente estava fazendo, né, primeiro só chamava os autores. Quando cadê ela? A mocinha aqui, né, estava bem agoniada, ela queria perguntar. Aí ela disse assim, mas eu não sou autora. Ela falou assim, então hoje não vai só o autor. Quando eu vi que a coisa não estava funcionando, assim, vai lá, e ela foi, perguntou, provocou. Então, isso pode ser feito também. Gente, assim, a nossa ideia não é constranger ninguém, não é deixar ninguém em saia justa, porque quem escreveu o projeto está preparado para responder tudo sobre o projeto. A nossa intenção é a seguinte, como eu já falei ontem, eu vou repetir. Quem não estava aqui ontem, quem não trabalhou com vocês os projetos de lei, quem não criou os projetos de lei como vocês criaram, não os conhecem ainda. E quem vai estar assistindo o trabalho de hoje à tarde é o Estado inteiro, as pessoas que vocês estão representando. Eles não estiveram aqui participando desse processo. Então, quanto melhor vocês debaterem, quanto melhor vocês participarem, mais essas pessoas vão ter a oportunidade de se sentir representados. E para vocês também justificarem o privilégio de estarem aqui. Né? Isso é muito importante. Vocês não vieram aqui a passeio, vocês não vieram conhecer Florianópolis, vocês vieram trabalhar, vocês vieram viver o processo legislativo, vocês vieram fazer política. E isso tem que ser feito com qualidade, certo? Porque é um privilégio. É um privilégio que vocês precisam entender que é único, é especial. Vocês foram escolhidos e vocês têm que representar todo esse povo que está esperando vocês lá na cidade de vocês para assistir à plenária de hoje à tarde, certo? Então, estudem os 8 projetos para hoje à tarde. Eu não vou poder, na hora da sessão, ficar provocando vocês, mas eu vou encontrar um jeito de olhar para vocês e dizer assim, vai lá e fala, entendeu? Eu não posso entrar no plenário, porque eu não sou parlamentar, mas eu vou ficar lá do outro lado, olhando para vocês e dizendo, vai lá, levanta e fala. Né? Bom, enfim, aqui também haverá o tempo, né? A pessoa que for apresentar o projeto também vai ter o mesmo tempo de 4 minutos, Murilo, que você vai poder conceder 1 minuto a mais para ela defender o projeto. O tempo de microfone de à parte, Murilo, ele é bem solto, ele não tem regra. Tá? São vocês que vão ter que ter o bom senso, cada um de falar o que realmente importa, e o Murilo, como eu já disse, de perceber. Está rodando em círculos, está repetindo a mesma coisa, não vai valer a pena a gente continuar. Tá? Isso aqui... Bom, então, a ordem a gente já tem, né? 8. E o 001 até o 008. Depois vem as explicações pessoais. Nas explicações pessoais, todos os projetos, ou todas as pessoas, os partidos, vão poder se manifestar. A explicação pessoal, ela fica muito, eu diria, aberta. É para vocês falarem da experiência da participação no Parlamento Jovem.
vocês podem falar do que vocês quiserem. Vocês podem fazer um resgate da história, da eleição de vocês podem falar de como foi a preparação online, vocês podem falar de como foi o processo aqui na CCJ, vocês podem falar como foi a convivência no hotel. É bem livre, cada um vai se manifestar da forma que melhor convir. Já te dou a palavra. Claro, claro. Se vocês tiverem autoridades da cidade de vocês devem fazer menção à presença de vereadores, prefeito, porque às vezes eles aparecem na sessão. Pode perguntar. Mas não precisa ser uma coisa formal, falada no microfone. Você só avisa para o presidente que você vai se ausentar da mesa e vai até o microfone de à parte. Tá? Uma coisa importante, para ir no microfone de à parte, eu prefiro, quando eu vejo os parlamentares jovens fazendo o contorno nas mesas, passando por trás dos demais parlamentares. Tá? Não entra pelo corredor do meio onde está o microfone, porque ali, normalmente, já vão estar outros deputados perfilados para a sua vez de apresentação. São 2 microfones de à parte. Então, quem está na direita, usa da direita, quem está na esquerda, usa da esquerda. Procurem, entre si, respeitar a ordem que cada um chega ao microfone. Tá? Não saiam atropelando, né? Meninos, cavalheirismo, senhoras primeiro, óbvio. Né? Falando de senhoras primeiro, é muito importante que nós não nos dirijamos aos parlamentares nessa coisa genérica. Parlamentares, senhores parlamentares. Não. Senhoras deputadas e senhores deputados. A gente faz referência a ambos os gêneros nas apresentações. Isso é regra da administração pública. A gente não usa mais essa generalização do substantivo masculino plural para todas as pessoas, certo? Então, sempre senhoras deputadas e senhores deputados, ok? Evitem senhoras e senhores parlamentares. Procurem falar deputadas e deputados, certo? Uma outra coisa, sobre essa questão da linguagem. Nós não temos, nesse ano, no Parlamento Jovem, nenhum projeto de lei que trate de questões raciais, que tratem de questões de pessoas com deficiência, né? Nós não temos. Mas, se eventualmente existir algum momento do trabalho de vocês que vocês achem que precisam se referir às pessoas com deficiência, lembrem desse termo, pessoas com deficiência. Nós não podemos usar nenhum outro termo para nos referirmos às pessoas com deficiência. Jamais, nunca deficiente, nunca portador de deficiência, nunca portador de necessidades especiais, nunca pessoas com deficiência. O Brasil assinou um tratado em 2006 das pessoas com deficiência. A nossa Constituição Federal ainda mantém portador de deficiência, porque, se for alterar a Constituição, serão várias PECs para alterar uma série de dispositivos, e isso não faria sentido, né, no processo legislativo. Outra coisa importante, que eu quero crer que a escola já trabalhou isso com vocês várias vezes, mas é sempre importante lembrar. O termo denegrir, a gente não usa em nenhuma hipótese, certo? Então, é prejudicar, é afrontar, é macular, qualquer coisa que vocês quiserem. Mas denegrir não, porque tem esse ranço, né, do racismo estrutural da nossa sociedade, da nossa linguagem. Então, cuidem com isso, certo? Se alguém, eventualmente, der uma tropeçada, alguém do lado não pode. Avisa, comenta. Né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão da linguagem, porque, às vezes, algumas pessoas estão nos assistindo e se sentem extremamente ofendidas com a linguagem que a gente usa. Então, isso tem que ter muito cuidado. Tá? A galera do lixo, não é lixo, resíduo eletrônico. Né? E outra coisa, é até importante que, didaticamente, na hora da apresentação, vocês até discutam isso. Por que escolheram resíduo e não lixo? Né? Porque eu aprendi. Estou passando para vocês o que eu aprendi com meu colega lá do direito ambiental, e eu acho que vale a pena a gente ensinar para a sociedade, certo? Tem mais algum PL que vocês acham que tem uma questão de linguagem que tinha que ser cuidada?
Eu não estou me lembrando agora de outro. Nossa, Elaine, perfeito, pode falar. Pode falar. Eu tinha esquecido. Então, até a gente já quer justificar para todos os candidatos que a nossa proposta, quando nós encaminhamos, nós já pedimos essa alteração, inclusive na lei, e veio no texto, que não se use mais imigrantes europeus, poloneses, como está ali. Na hora da impressão, saiu com esse erro. A dona Eudes que não é possível mudar agora. A Profilda, né? Isso, não tá no texto do projeto, mas os nossos alunos também foram orientados a utilizar esse termo, imigrantes, porque o projeto prevê a cultura para todos, não somente para os imigrantes. E quando a gente fala europeus, a gente delimita muito a colonização do nosso país, da nossa região, da nossa cidade. E já não é mais assim, porque o Estado já possui muitas culturas, né? Então, imigrantes, a gente consegue incluir toda a população, tá? Então, esse é mais um dado importante sobre linguagem que a gente precisa cuidar. Fala, amor. Resíduo, isso. Eu acabei de falar para eles, mas vale para vocês também, certo? Mas, assim, gente, essas questões que a Elaine trouxe, essa do resíduo que o meu colega dividiu comigo, que eu passei para vocês precisam falar, sabe? Porque as pessoas que estão lá assistindo, elas não estiveram aqui, elas não conversaram com a gente, elas não foram orientadas pelas pessoas que dominam o tema. Quer te perguntar, Bernarda? É porque, assim, Bernardo, a regulamentação, ontem, inclusive, quando a relatoria do projeto de vocês foi feita, eles trouxeram várias sugestões. Até ontem a gente acabou não tendo tempo, que o deputado Mauro de Nadal conversou por um longo tempo conosco, a gente tinha horário para terminar a sessão ontem, a reunião. Mas eu me lembro que, no relatório que eles apresentaram, eles trouxeram várias sugestões de fiscalização, de regulamentação, eles falaram bastante sobre isso. No que eles têm razão, porque a lei é genérica, a lei é uma ideia, é uma regra geral, né? Quem vai regulamentar são os órgãos que têm a obrigação de fiscalizar. Então, a lei em si, ela não precisa fazer essa regulamentação. Mas é claro que a sociedade precisa entender que, a partir do momento que o parlamento aprova uma lei, que essa lei é sancionada pelo governador, o governador precisa regulamentar para poder implantá-la. Então, vocês podem, inclusive, didaticamente, também dizer, olha, o nosso projeto de lei é uma demanda da nossa sociedade, é uma norma geral para esclarecer o que é preciso fazer em relação ao turismo, vocês não chamaram só turismo de aventura, né? Turismo... Exato, ecoturismo e turismo de aventura. É preciso que a sociedade entenda que a lei é o primeiro passo para trazer o debate à luz, né? E aí, claro, que os órgãos fiscalizadores, os órgãos regulamentadores, será deles a obrigação de fazer a regulamentação específica. Mas eu sei, Bernardo, que tu tens uma informação bastante rica, né, e bem minuciosa sobre essa regulamentação. Então, se em algum momento tu quiseres fazer esse pronunciamento ou dividir parte desse pronunciamento com os teus colegas, você pode dizer assim, ó, a partir da lei, o que se espera do poder público em relação à regulamentação? E aí vocês podem sugerir, como os colegas relatores de ontem sugeriram para vocês também, certo? Mas, assim, deixa claro, a lei ela traz o problema à luz. Depois da lei pronta, quem tem a responsabilidade de executar é que vai ter que regulamentar. Tudo bem? Isso também, para quem está lá de longe assistindo, é aprendizado, certo? Mais alguma pergunta sobre a questão da apresentação dos PLs? Só um pouquinho, já te dou a palavra. Quando o outro do mesmo grupo, na mesma bancada, sentir necessidade de auxiliar? Sempre no microfone de à parte. Pode. É que, assim, a gente tem que respeitar, como eu te disse. Normalmente, a gente deveria ter uma ordem de inscrição, mas isso não acontece. É uma ordem de bom senso, né? As pessoas vão se aproximando do microfone de à parte. O presidente precisa dar a palavra. Tá? Então, tu sabes o nome de todo mundo? Tá. Então, assim, seria legal, de repente, né, alguém dizer o nome. Eu sou Maiele, eu sou Bernardo, eu sou Maicon, certo? Talvez seja bom
a gente falar os nomes na hora de ir ao microfone de à parte. Bem, então, respondendo a tua pergunta, pode ser que o parlamentar não consiga estar na ordem do microfone imediatamente depois daquela pessoa que fez a provocação e que ele precisa falar. Então, quando isso acontece, quem está na tribuna é o primeiro a responder, né? Porque durante todo esse debate tem alguém lá na tribuna ouvindo tudo, né? Quem apresentou. Então, na medida que quem está na tribuna não conseguir responder, que vocês acharem, eventualmente, que não respondeu à altura, não foi suficiente, você tem um argumento mais forte, espera a tua vez e retoma aquele assunto. Tá? Pode perguntar. Tá. O nosso vídeo da cidade tem quase 4 minutos. Então, assim, a gente fez um comentário, o nosso vídeo já é comentado. A gente tinha escrito mais alguma coisa. Não tem necessidade de ler, daí a gente só cumprimenta e pede para... Se você acha que o vídeo é suficiente, não precisa. Você só pede para a mesa, para o Diego apresentar o vídeo, e depois você agradece a atenção de todos. Eventualmente, pode fazer um convite, venham conhecer no meu município, né? Isso pode. Se a gente quiser, porque daí senão quem iria ler seria a Gabriela, daí para ela participar, ela poderia ler rapidamente, não é longo, só que daí... É porque, às vezes, a gente olha no papel, a gente não dimensiona muito o tempo, né? Mas é rápido, não tem problema. Tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Fica a critério de vocês. Sobre o vídeo, assim, nós fizemos o primeiro vídeo, tem a escola e o município dentro de 3 minutos e 29, que é a parte que vai ser apresentada. E foi mandado um vídeo exclusivo do município também. Aí são 4 e 4. E tem um textinho de abertura, mas esse dá 30 segundos. Tem problema porque vai repetir 2 vezes a cidade. Mas agora os vídeos estão prontos, a gente não vai fazer nada em relação a isso. Eles vão ser apresentados como eles estão. Eu não me tive perguntar antes. Não. Mas, assim, estando no tempo, tudo bem. Né? E aí, melhor, mais promoção do município. Não tem problema. Tem problema. Oi. No caso, você é a mesma pessoa que vai apresentar os 2 vídeos. Na segunda vez que ela for à tribuna, ela cumprimenta novamente os deputados? Como que funciona isso? Sim. Vai fazer o mesmo... Sim. Exato. Uma curiosidade, por que é a mesma pessoa? Pela divisão de tarefas? Tá. Mas faz tudo de novo, porque o que vai acontecer? Todos os outros deputados que vierem antes da representante de vocês vão fazer essas reverências. Então, vai ficar estranho chegar e não fazer a reverência, né? Então, tem que ter. Tudo bem, a apresentação dos PLs. Certíssimo? Tá. Daí, chegado ao fim desse processo longo que vai ser, isso vai durar aí umas 2 horas uns quebradinhos, né? Vai haver o encerramento, e aí a parte do Murilo, não havendo mais tempo regimental, né, nunca tem mesmo, nada mais havendo deliberar, ele vai encerrar a sessão e convocar a próxima sessão, que vai ser, então, a primeira reunião ordinária da 35ª edição do Parlamento Jovem em 2026, e ele vai dar por encerrada a sessão. E a esse momento, né, todo mundo joga o papel para o alto, bate palma, uhul, né? Assim, normalmente, a gente só faz essa festa final, né, quando o vídeo já foi desligado, a transmissão já acabou, e aí a gente faz esse auê todo, tá? Mas existem coisas emocionantes numa sessão que a gente nunca consegue predeterminar antes de ela estar acontecendo. Eu já participei de sessão plenária do Parlamento Jovem que o debate foi tão difícil, tão acirrado, que quando o negócio foi aprovado, todo mundo bateu palma no meio da sessão porque a emoção estava à flor da pele. Sintam, certo? A regra é não bater palma a cada aprovação, ok? Mas, se eventualmente alguma coisa estiver nesse limite da emoção, ninguém vai também proibir vocês de se emocionarem porque foi aprovado. Quando ali, depois que o presidente fala se é aprovado ou não, ontem não aconteceu de ninguém discordar ali, mas a pessoa, quando não concorda, ele levanta
Tem que se manifestar, é. Não, levanta a mão. Levanta a mão. Ah, e aí... na verdade, quem conta não é o presidente. Quem conta é a segunda secretária, né? Deixa eu ver quem é que conta. É que essa ordem do dia não está aqui, né? Mas, enfim, eu vou ter que lembrar, a Marta vai colocar, o secretário, um dos secretários, ele faz a contagem dos votos, certo? E aí ele passa, porque assim, o presidente lá de cima, ele tem 40 pessoas para olhar a mãozinha. Se for por unanimidade, é fácil, né? Se 3 discordarem, aprovado por maioria, né? Mas se metade da audiência levanta a mão, a outra metade menos 1 levanta, daí tu vai ter que contar. Né? Vai ter que contar e vai pedir a ajuda dessa secretária ou secretário, que agora eu não me lembro, a Marta vai colocar no papel, que vai fazer a contagem dedinho por dedinho, né? Para saber como é que foi a votação, certo? Mas o Murilo vai falar a mesma coisa que Sofia falava ontem. Aprovado por unanimidade, aprovado por maioria, certo? Na hora que ele fizer a votação. Mas, assim, essa é a parte que o Murilo é muito importante. Então, é ele que vai determinar esse movimento, esse ritmo, para vocês saberem quando é que vão votar. O Murilo vai estar antenado para ajudar vocês. Fala. Tem a chance de algum projeto ser reprovado hoje? Já houve. Já houve. Já houve. Mas, assim, gente, olha só. Deixa eu contar por que já houve. Houve um caso muito, muito específico. Não foi nem no ano passado. No ano passado, a gente teve um problema de relações pessoais. Que não começou dentro do Parlamento Jovem, aqui na Assembleia Legislativa, começou a acontecer lá no hotel e reverberou aqui na sessão plenária. Então, era a relação humana de jovem. Vocês já imaginam como é que é, né? Jovem tendo piripaque. Então, não, eu não estou menosprezando, não, tá, gente? É porque é humano. Houve alguma divergência lá fora que veio para dentro do plenário para debater o PL e aí que ficou um contra o outro porque tinha um negócio pessoal lá fora, entendeu? Mas, assim, já aconteceu um problema bem, bem importante, bem significativo, que me chamou muito a atenção, que foi o seguinte. Quando eu comecei o treinamento online, naquela edição, a mesma coisa que eu falei para vocês. Tragam ideias de vocês, demandas de vocês, não tragam encomendas. E, naquele ano específico, veio uma encomenda. Veio uma encomenda de um vereador do município. Então, eles apresentaram um projeto que era da cabeça do vereador. Eles não sabiam defender, porque não era ideia deles, não era uma coisa em que eles acreditavam. Aí, a menina que foi chamada para representar o partido, para apresentar o projeto, ela apresentou o projeto, mas, quando vieram as perguntas, ela não conseguiu sustentar, ela não tinha resposta para dar, porque as perguntas foram muito veementes, e ela não conseguiu dar conta. Obviamente, o projeto foi reprovado, porque ela não deu conta de satisfazer as respostas dos parlamentares jovens que se colocaram contra a proposta. Se eu não estou enganada, tinha a ver com o uso de narguilé em espaço público. Era um negócio assim, né? Uma coisa bem extrema. E aí... Claro, né, uma garotada jovem, né, as pessoas se sentiram ameaçadas com falta de democracia, né, com perseguição, enfim, e aí resolveram, não vamos aprovar isso não, e foi reprovado aquele PL. Mas, assim, foi mais reprovado, na minha opinião, porque não se soube fazer a defesa, do que propriamente pelo tema, porque todo tema é possível defender, depende do argumento que você traz. Se você não tem uma argumentação bem fundamentada, se você não acredita, fica complicado, né? Mas foi o único caso assim que me chamou a atenção, Marina, nesse tempo todo, de uma reprovação retumbante, né? O resto é questão pessoal. Às vezes cria lá uns estresses entre os partidos, aí às vezes acontece. Mas como a própria Cleo falou ontem, né? A gente sentiu essa edição muito tranquila. Pelo menos a gente não vocês não trouxeram para cá qualquer tipo de desavença, né? Pode ter acontecido. Tem gente se olhando lá atrás, né? Mas, assim, para cá não chegou, aqui não chegou a desavença, né? Então, a gente está na expectativa de que vai ser tudo zen hoje à tarde, né? Todo mundo cantando Imagine no final e tal, de boa.
Traga um chimarrão para ela, porque se ela entra em abstinência, pode dar problema. Fala, amor. Que nem ontem a gente estava visitando os deputados, nós aqui de Cangudo visitamos dois deputados. Vamos supor que o projeto amanhã não passe, mas um deputado comprou a ideia. O que acontece? Assim, o deputado ele não tem compromisso com a votação do plenário. Pode ser que um projeto que vocês não aprovem, o deputado considere extremamente relevante e importante e ele vai apresentar, entende? Ele não está condicionado à reprovação do projeto. Agora, politicamente, o deputado, ele tendo essa informação, ele consegue perceber a resposta da sociedade em relação a esse projeto, né? É um feeling, é um medidor de opinião pública, né? De 40 pessoas? De 40 pessoas, mas ele já tem esse medidor. E também, assim, ó, tem deputado que já pegou os projetos antes de vocês votarem amanhã. Eu assisti ainda há pouco, um assessor passou e já levou o projeto na mão impresso, entendeu? Então, isso é política. E depois também tem um detalhe, não sei se vocês vão lembrar disso, a gente falou lá no começo, nas aulas online, quem protocola primeiro tem a autoria. Se alguém protocolar depois, esse projeto começa a tramitar junto, e aí a autoria é de quem apresentou primeiro, então é uma disputa. Na época que a gente não tinha o Eleges, que tinha que levar o projeto de lei na diretoria legislativa para carimbar, sabe, protocolo, aquela maquininha de protocolo que bota um númerozinho, cara, era assim, ó, diferença de minuto entre o horário de um protocolo e de outro. Hoje o protocolo é feito no próprio gabinete do deputado, então isso é mais simples. Mas era assim. Às vezes entrava, o projeto da psicologia, para variar o projeto da psicologia, 3 deputados protocolaram no mesmo dia o mesmo projeto, né? E aí a gente teve que dar a autoria para aquele que protocolou primeiro, né? Certo. Então é isso, basicamente é isso. O Murilo vai ser o grande maestro hoje à tarde, né, desse processo. Murilo, só te lembrando, quando você for sair da tribuna, você passa a palavra, a condução do... Eu acho importante, no caso da presidência, eu acho importante que você passe a condução dos trabalhos para a Maiele. Eu gostaria, eu acho sempre importante que haja troca de cadeiras, que ela sente na cadeira do presidente. Vocês viram hoje de manhã, né? O Fernando Crelin estava de um lado, Júlio Garcia estava do outro. Quando o Júlio Garcia foi para o plenário, o Fernando Crelin assumiu a cadeira da presidência. Então, eu acho recomendável que a Maiele sente na tua cadeira enquanto você está lá embaixo, até porque, a depender da fila do microfone de à parte, você pode demorar, né? Fala, Maiele. Que aí... mas assim, em tese, vai dar tempo do Murilo voltar para fazer a votação. Tu não precisaria encaminhar a votação, tá? Fala. Claro. Senão eu sei que pergunta vai Tá, mas assim, o que tem mais depois? Depois só a Luciana vem conversar um pouquinho. Perfeito. Mas deixa eu só falar de duas coisinhas. Assim, pessoal, eu vou terminar. 2 observações que eu fiz na abertura do Parlamento Jovem lá no plenário. A primeira, quando começa a tocar o hino nacional, todos se voltam para a bandeira. Ninguém fica olhando para frente, para a mesa. A gente se volta para a bandeira. Então, a gente tem que estar olhando para a bandeira de Santa Catarina e a bandeira do Brasil. Todos perfilados na diagonal, olhando para a bandeira. Certo? Tudo bem? Ok? A bandeira... Não é a bandeira da tela, é a bandeira que está lá, atrás da tribuna. Todo mundo se perfila olhando para a bandeira. Tá? Outra coisa importante. Eu sei que é gostoso. Eu senti naquela cadeira uma única vez em 13 anos de trabalho nessa Casa Legislativa. Não fiquem girando na cadeira. Eu estava lá atrás assistindo vocês e as cadeiras dançando assim, ó. Não, quietinhos. Tem câmera em todos os cantos do plenário. Todo mundo vai ficar vendo vocês dançando na cadeira. Não pode. Quietinhos. Outra coisa. O celular só pode ser usado para pesquisa. As câmeras captam imagens do celular algumas vezes. Já aconteceu em sessões plenárias oficiais. Então, o celular, se for usado,
É só para uma pesquisa imediata, tipo, putz, alguém criticou meu projeto, eu vou lá pegar um dado para comprovar que meu projeto é importante. Isso pode fazer, tá? Mas sem o uso do celular, tudo bem? Eu acho que é isso. À tarde a gente se vê um pouquinho antes da sessão, depois eu vou ficar torcendo por vocês, me emocionando com vocês e brigando se não falarem, certo? Vamos para o break. Beijo.